Olá, eu sou o professor Libonati e hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa aula de progressão aritmética e vamos falar de interpolação aritmética. Interpolar ou inserir significa colocar entre. Então, sempre que você tiver dois extremos e quiser colocar entre eles uma certa quantidade de termos, você está diante de um problema de interpolação. De um modo geral, os problemas de interpolação resume-se em você determinar a razão da PA. E isto você faz com a fórmula do termo geral. Vejamos um exemplo. Interpolar 5 meios aritméticos entre 20 e 56. Ora, interpolar 5 meios aritméticos entre 20 e 56 significa escrever entre 20 e 56 5 termos, de tal maneira que todos eles formem uma PA. Preste atenção. O primeiro termo desta sequência, desta PA, é o 20. O último termo desta sequência é o 56. Preste atenção que você deseja colocar entre eles dois 5 termos. Você quer inserir 5 meios aritméticos. Então você quer colocar entre 20 e 56 5 termos. Com os dois que você já tem, o 20 e o 56, a tua sequência terá 7 termos. Então preste atenção que o n será igual a 7. O que nós queremos determinar é a razão, é o R. Ora, utilizando a fórmula do termo geral, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes R, e substituindo os valores que nós já temos, fica assim. No lugar do AN, 56, igual, no lugar do A1, 20, mais, no lugar do N, você coloca 7. E no lugar do R, a razão, você permanece, porque é o que você está querendo determinar. Ora, fazendo todos os cálculos, passando 20 para o outro lado, você tem 36 igual a 6R. E passando o 6, que está multiplicando para o outro lado, dividindo, você determina a razão da PA 6. Ora, com a razão, você já pode fazer a interpolação. Observe, 20, como a razão é 6, fica 26, 32, 38, 44, 50 e 56. Eis aí, nós interpolamos, colocamos entre 20 e 56, 5 números. É assim que se resolve os problemas de interpolação. Bem, agora nós vamos estudar uma fórmula muito importante. Fórmula da soma dos termos de uma PA finita. Esta fórmula é muito usada em PA e é uma fórmula que você resolve inúmeros problemas. Observe este exemplo. Olha a PA. 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Esta PA é uma PA de razão 2 e que possui 6 termos. Eu gostaria de somar os termos desta PA. Ora, como a PA tem apenas 6 termos, eu poderia somar os termos desta PA da seguinte maneira. 1, mais 3, mais 5, mais 7, mais 9, mais 11. Efetuando esta conta, a soma dos termos desta PA dá 36. Partindo deste princípio, nós podemos concluir a fórmula da soma dos termos de uma PA finita. Observe que esta soma ela pode ser calculada de uma outra maneira. Preste atenção. S6 significa a soma dos 6 primeiros termos da PA. Vai ser igual
traço de fração. Em cima do traço, você coloca o primeiro termo da PA, 1, sempre o primeiro, somado com o último termo da PA, 11, multiplicado pelo número de termos dela. Ora, esta PA tem 6 termos, então multiplicado por 6, dividido por 2, sempre dividido por 2. Se você fizer esses cálculos, preste atenção que vai ficar S6 é igual a 1 mais 11, 12. E 6 dividido por 2 dá 3. E 12 multiplicado por 3 dá 36. Observe que nós conseguimos a mesma resposta. Então, eu somei os 6 termos desta PA de duas maneiras. Primeiro, da forma tradicional. Somei 1 mais 3 mais 5 e por aí vai. Deu 36. E depois, somei utilizando uma ideia, que é a ideia da fórmula da soma dos termos da PA. Ou seja, eu peguei o primeiro termo, somei com o último, multipliquei pelo número de termos e dividi por 2, sempre dividi por 2, que deu o mesmo resultado. Observe agora que nós podemos generalizar esta ideia. Vamos tomar uma PA genérica. Observe, A1, A2 e assim por diante, AN-1, AN. Ora, todas as vezes que você tiver uma PA genérica e quiser determinar a soma dos seus termos, use a ideia anterior. Então vai ficar assim, Sn, que quer dizer a soma dos n termos da PA, vai ser igual, traço de fração, em cima do traço, você pega o primeiro termo, A1, soma com o último termo, AN, multiplica pelo número de termos da PA, neste caso, n termos, e divide por 2. Eis aí a fórmula da soma dos termos de uma PA finita. Esta fórmula, ela vem da ideia anterior que eu mostrei para vocês. Vejamos um exemplo de aplicação da fórmula da soma dos termos de uma PA finita. Este exemplo caiu na prova do Enem, em 2010. Uma questão muito simples e muito interessante. Observe o exemplo. O trabalho em empresas de festas exige dos profissionais conhecimentos de diferentes áreas. Na semana passada, todos os funcionários de uma dessas empresas estavam envolvidos na tarefa de determinar a quantidade de estrelas que seriam utilizadas na confecção de um painel de Natal. Um dos funcionários apresentou um esboço das primeiras 5 linhas do painel, que terá no total 150 linhas. Observe a sequência. Na primeira linha, 1 estrela. Na segunda linha, 2 estrelas. Na terceira linha, 3 estrelas. E na última linha, consequentemente, 150 estrelas. Após avaliar o esboço, cada um dos funcionários esboçou a sua resposta. Observe as respostas. Funcionário 1, 2, 3, 4, 5. O Enem perguntava: qual funcionário apresentou um resultado mais próximo da quantidade de estrelas necessária? Ora, pessoal, este é um problema que você resolve com a fórmula da soma dos termos da PA finita. Aplicando a fórmula, nós temos, observe, S150, porque nós queremos somar os 150 termos desta PA. É igual ao A1, primeiro termo dela. Ora, eu tenho 1 estrela na primeira linha, somado com a N. A última linha eu tenho 150 estrelas, então 150. Multiplicado pelo número de linhas que nós temos, são 150 linhas, dividido por 2.
Ora, fazendo os cálculos, eu tenho 1 mais 150, 151, multiplicado, simplificando 150 por 2, 75. E 151 multiplicado por 75 dá 11.325. Observe que o funcionário que deu a resposta mais aproximada foi o funcionário 3, que disse que aproximadamente existem 12.000 estrelas. Esta foi uma questão que caiu no Enem e que refere-se a uma progressão aritmética e que você resolvia com a fórmula da soma dos termos da PA. Vejamos um segundo exemplo de aplicação da fórmula da soma dos termos de uma PA finita. Uma academia de ginástica oferece o seguinte plano anual. Em janeiro, o aluno vai pagar R$ 140. E a partir daí, o valor da mensalidade decresce R$ 8 a cada mês. O problema pergunta: que valor anual e total o aluno irá pagar? Preste atenção que este problema refere-se à soma dos termos de uma PA. Observe a PA. A PA é 140, 132 e assim sucessivamente, sempre diminuindo R$ 8. Se você prestar atenção, o primeiro termo desta PA é 140. O número de termos desta PA, o N, é igual a 12, porque ele fala num plano anual, 12 meses. Então, N é 12. Observe que a razão, o próprio enunciado te fornece. Se vai diminuindo R$ 8 a cada mês, esta PA é decrescente e a razão é negativa, menos 8. E nós queremos calcular a soma dos 12 termos da PA. Ora, a soma dos 12 termos da PA responde à pergunta dele, qual o valor total que o aluno pagará. Utilizando a fórmula da soma, nós temos Sn é igual a A1 mais AN multiplicado por N dividido por 2. Esta é a fórmula. Substituindo na fórmula os elementos que nós temos, fica. No lugar do N, vamos colocar 12. Então, vai ficar S12 é igual ao A1 mais A12, porque eu coloquei no lugar do N12, multiplicado por 12, novamente substituir o N por 12, dividido por 2. Observe agora que nós temos S12 é igual. No lugar do A1, vamos colocar 140. Nós temos mais A12. A12 nós não temos, então permanece o A12. Multiplicado por 12, que é o valor do N, dividido por 2. Observe que para nós concluirmos o problema, nós precisamos saber o valor do A12. Ora, mas calcular o A12 é muito simples, porque o A12 ele é igual ao A1 mais 11 vezes a razão. Então fica, A12 é igual ao A1, 140, mais 11 vezes menos 8, que é a razão. Ora, o A12 vai ser igual a 140, mais 11 multiplicado por menos 8, dá menos 88. E, finalmente, o A12 é igual a 52. Ora, voltando para a fórmula e substituindo no lugar do A12 o 52, nós vamos ficar com 140 mais 52 multiplicado por 12, dividido por 2. Fazendo os cálculos, nós temos 192 multiplicado por 6. O resultado deste produto é R$ 1.152. Eis aí a resposta do problema. Ou seja, o aluno vai pagar anualmente R$ 1.152. Mais uma vez, usamos a fórmula da soma dos termos da PA finita. Se você assistiu às nossas videoaulas,
curta, compartilhe, comente e aproveite e se inscreva em nosso canal e nos acompanhe. Vai ser um prazer.